Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nós estamos de volta, mais uma live do GESE, nessa série de estudo dos 10 mandamentos, com os nossos amigos de sempre, Jorge Larra, Álvaro Mordecai, nesse dia 3 de julho, 21 horas, horário de Brasília. Então, é com muita alegria que nós estamos com vocês aqui para iniciarmos mais esta noite de estudos. E vamos, sem mais delongas, convidar os nossos amigos. Bem-vindos novamente. Elahá, boa noite. Uma alegria ter você aqui de novo conosco. Boa noite, Ivana. Boa noite, Álvaro. E boa noite para todos os nossos amigos que já se encontram ligados conosco através da internet para mais esse momento especialíssimo de nós estudarmos Espiritismo e analisarmos as questões de outra doutrina sob a ótica do Espiritismo, para nós entendermos a beleza que existe nas diversas expressões religiosas que o nosso mundo possui. Perfeito, Elahá. Álvaro, boa noite. Bem-vindo novamente. Muito obrigado. Boa noite, Ivana. Boa noite, Elahá. A todos que nos acompanham. Vamos a mais uma dessas noites especiais que estamos tendo, todos juntos, né? Que bom. E boa noite para você que está chegando agora. Nós estamos ao vivo pelas redes sociais do GESE, também pela Rádio Fraternidade. E você já sabe, né? Mas não custa lembrar que os nossos amigos, eles farão uma análise introdutória primeiro, e vocês já podem ir colocando as perguntas no chat, porque depois nós temos um tempo para responder as perguntas, as dúvidas, as observações de vocês que nos acompanham. Mas, para começarmos bem, vamos começar com a nossa prece, e eu gostaria que o Álvaro fizesse para nós. Pode ser, Álvaro? Vamos. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que os nossos lares, os nossos corações se encham de paz, pedindo auxílio dos Espíritos benfeitores a cada um de nós, que as nossas energias, que a nossa vitalidade possa ser renovada, para que tenhamos forças de enfrentar as vicissitudes da vida e de buscar compreensão no estudo, na instrução, para que possamos obter ferramentas, dilatar a nossa consciência para um ideal objetivo de prosperidade. Assim seja. Que assim seja. Meus queridos, vocês estão com as palavras, eu voltarei daqui a pouco com as perguntas de vocês. Então, atenção aí que nós vamos começar. Olá, uma boa noite para todos, um prazer imenso estarmos mais uma vez para a conversa de hoje, que vai versar fundamentalmente sobre o terceiro mandamento da lei de Deus. Nós que estamos nesta série estudando os 10 mandamentos, essa é a nosso quarto encontro, e o assunto de hoje é sobre o terceiro mandamento. E para que a gente possa primeiro fazer aquela discussão sobre cultura judaica, eu queria buscar aqui hoje para a gente conversar um aspecto referente a um ponto que é fundamental dentro da cultura do judaísmo e que nós, de certa maneira, já conversamos um pouco sobre isso no primeiro dos mandamentos, que dizia: não terás outros deuses diante de mim, que é a ideia da unicidade de Deus, que Deus é único. Então, esse é um conceito fundamental do judaísmo. Há uma frase, inclusive, muito repetida dentro do conceito do judaísmo, quando se fala que Hashem Echad, no sentido de dizer que Deus é Echad, é um. Então, Deus é único, é um só. E quando se fala que Deus é único, conforme aquilo que a gente já conversou há 2 lives atrás, ele é único porque ele não tem ninguém que possa se comparar a ele. Então, para o judaísmo, não existe a figura de um Satanás que ombreia com Deus e que disputa o poder do universo. Isso nem se cogita. Ele é único e ponto final. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Se você puder imaginar uma coisa que seja plena e absoluta,
Esse é o sentido que os judeus têm sobre o que seja o Criador. E, de certa maneira, o cristianismo acaba dando muita atenção para um poder paralelo que disputa todo um espaço dentro do universo, lutando contra Deus, e tem a Batalha do Armagedon, etc, etc. Aí nem cogita de coisas desse tipo, porque, na verdade, Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas existe uma coisa muito curiosa, e as pessoas perguntam: qual é o nome de Deus? Qual é o nome que ele tem? Então, ele é único. Ah, lindo, ele é único. E se ele é único, qual é o nome dele? E existe um raciocínio que a gente pode fazer para que a gente possa ter uma ideia de como é que os judeus pensam sobre essa questão. Eu perguntaria para nós: como se chama o universo aonde nós vivemos? Qual é o nome desse universo que a gente vive? O nome dele, qual é? Não estou falando da galáxia, não, porque a galáxia é a Via Láctea. Eu estou falando do universo. Esse universo que a gente vive, qual é o nome dele? Sabem qual é? Pois é. Se só tem um, para que ter nome, né? Se só tem um, não tem sentido ter nome. Por que eu vou dar nome para uma coisa que é só uma? Não tem muito sentido uma coisa que só tem um universo para me referir. Não, eu estou no universo A, estou no universo B. Se é universo, é porque é só um, não é um multiverso, é um universo. E como é só um, não faz sentido eu colocar nome para uma coisa que é uma só. O universo não tem nome, ele chama universo com letra maiúscula e ponto final. Então, quando os judeus discutem esse aspecto da existência de Deus, o nome dele é uma coisa repleta de investigações, de mistérios, de estudos. Existe muita coisa que se esconde por trás dessa busca do nome de Deus, como se fosse a coisa mais preciosa que a gente pudesse buscar. E aí, como, na verdade, os judeus não têm, pelo menos de maneira reta e direta, o nome de Deus, eles chamam o seu Criador pelos atributos que eles dão a esse Criador. Não é isso aí, Álvaro? Como é que é essa história? É isso mesmo. Os diferentes nomes, é interessante que a gente encontra 72 diferentes nomes para se referir a Deus. Então, 72 nomes já é um número, no mínimo, um tanto quanto interessante. Porque quando a gente olha o Sinédrio, a gente se lembra que existiam 72 doutores da lei, 72 sábios. Quando a gente olha os ministros do nosso lar, a gente encontra 72 ministros no nosso lar. Infelizmente, a gente não sabe quantos ministros nós temos na Terra, né? A gente sabe de alguns que foram indicados por Chico, mas a gente não sabe quantos são. Então, quando a gente está falando de nomes de Deus, existe um principal, e a gente está falando é o tetragrama. Yud, Rei, Vav, Rei. Essas são as letras em hebraico. E sabe como que fala esse nome em português ou em hebraico? Ninguém sabe. Ninguém sabe como se pronuncia esse nome. A gente fala Adonai. Mas Adonai, em hebraico, significa meu Senhor. Meu Senhor. Mas por que não se sabe? É o que você disse. Como que a gente vai saber o nome daquele que não precisa de um nome? Ele é causa primária, inteligência suprema. Acho que os espíritos não poderiam ter sido mais precisos quando nos deram essa explicação, né, Elahá? Exato. E aí tem uma coisa interessante sobre esse, porque assim, ele tem vários, ele é chamado de várias formas. Ele é chamado de o Eterno, outra hora ele é chamado de o Criador, outra hora ele é chamado de eu sou o que sou, outra hora ele é dito Hakadosh Baruch Hu, o Santo,
louvado seja. Então, você tem vários qualificativos. Só que todos esses, as pessoas leem o nome dele. Elas leem. Está escrito lá Elohim, aí eles vão lá e leem Elohim. Beleza. Aí está escrito, o nome dele é El Shaddai, aí El Shaddai. Pronto. Então as pessoas leem. Mas esse que o Álvaro estava comentando, do tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, são 4 letras em hebraico. Yud, Rei, Vav, Rei. Como ler? Ninguém sabe. E tem uma explicação do porquê ninguém lê. É muito interessante. Porque é o seguinte, olha como os judeus são cheios de detalhes. Eles dizem que quando você lê uma palavra, é porque você entendeu aquela palavra, então por isso que você lê. Mas eles dizem que nós estamos numa fase pré-silábica com relação a Deus. Tal como a criança que vê as letras e a gente pergunta, quando você vê D, E, U, S, como que você lê? Aí a criança diz, não sei, eu já sei que a letra D, letra E, letra U, letra S, mas eu não sei juntar. Eu estou no período eu não sei. Eu sou tão ignorante, porque eu sou um limitado querendo entender o absoluto, e eu não posso dizer o nome dele. Porque dizer o nome dele seria dizer que eu entendi. E eu não entendi. Eu não entendi quem ele é, então eu não posso ler. Então, permanece esse imenso mistério sobre a questão do nome do Criador, a gente falando apenas Yud, Rei, Vav, Rei. Dentro do cristianismo, dentro do protestantismo, existe um pessoal que, de certa maneira, na tradução, atribuiu uma fonética para esse nome. Os judeus não reconhecem essa fonética. Dizem que isso não poderia ter sido feito, mas eles dão um nome para essa sequência de letras. Yud, Rei, Vav, Rei. Essa sequência aí. Yud é a letra I. Vav é a letra V. Não, Rei. Yud, Rei. Rei é a letra H. Um H quase mudo, aspirado. Yud, Rei, Vav. Vav é a letra V. Depois tem Rei. Aí tem outro Rei no final que vai ficar com uma vogal acentuada. Aí eles começam a fazer ilações de qual seria o nome desse Deus. E aí é por isso que parece, não é reconhecido pelo judaísmo, dizendo que o que está escrito lá é Yahvé, ou Javé. Mas isso não é judaísmo. Isso aí é quem pegou o texto em hebraico e foi fazer uma tentativa de tradução, querendo colocar uma fonética que os judeus não a reconhecem como real. E todas as vezes que no texto aparece essa palavra, os judeus soletram. Eles vêm lendo pá, 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 aí apareceu. E então, aí eles vêm, não vou nem dizer que Rei Vav Rei, Adonai, querendo dizer que... só que aquilo não está escrito Adonai, porque teria que ser outra letra. Aleph, Dalet, aí tem Vav, Adonai, aí Nun, Aleph. Então, teriam outras letrinhas para escrever Adonai. É como a gente ler uma sequência de letras e falar outra diferente. É uma forma que os judeus têm para impedir a fala direta dessa palavra que é entendida como sendo um dos nomes. Mas não tem só esse, tem várias outras expressões do nome de Deus. É isso, né? Isso mesmo. E é interessante, Alahá, que as pessoas perguntam assim, mas está escrito as letras e ninguém sabe ler? Mas no hebraico a gente não tem vogais. A gente lê as vogais, mas a gente só escreve consoantes. Então, algumas palavras, se a gente trocar as vogais, que elas não estão escritas hoje, no hebraico moderno, a gente tem o hábito, sim, de escrever, não nos pergaminhos, porque esse se mantém dentro da tradição.
dentro da tradição, mas quando a gente pega um texto que foi impresso, lá estão as vogais, e esse nome a gente encontra sempre sem vogais. Agora é interessante que, como o Elahá muito bem disse, existem atributos da divindade que estão correlacionados aos nomes de Deus. Sempre, gente, sempre. Mas Deus tem 72 nomes, então eu posso dizer, não, sempre monoteísmo. Como o Elahá falou, o pedestal do judaísmo é o monoteísmo. Então, o versículo que é recitado de acordo com a lei judaica pelas manhãs e pelas noites, como uma prece, é Shema Israel Adonai Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou pode ser dito também, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Substituindo a palavra Adonai pela palavra Hashem. Então, é até bem curioso isso, porque o nome de Deus não aparece em lugar nenhum. Então, quando se vai falar o nome dele, se usa falar Senhor. A palavra Senhor para qualquer pessoa, por exemplo, seu Álvaro, então é Adon Álvaro. Seu Pedro, Adon Pedro. Adon é como se fosse seu Mister, seu fulano, Dom fulano, é Adon com N. Adom com M já é outra coisa, aí é vermelho, Adom. Mas Adon com N é Senhor. Então, Adon é qualquer pessoa, qualquer senhor é Adon. Mas Adonai é o Senhor divino. Adonai seria o Senhor maior. Volta aí na Shema, para que você estava falando, Álvaro. Repete, por favor. Caiu, a internet está um pouco ruim. Peço desculpa se eu caí algumas vezes aqui, mas eu volto. A gente cai, mas levanta, né? Lá, que nem na Bíblia. Então, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, ouça todo o povo de Israel, o Eterno, vamos traduzir assim, Adonai não tem, é o nome de Deus. Eloheinu é outro nome de Deus, que aí está num conjunto, é o nosso Deus. Adonai é único, sempre. Então é até interessante. A gente comentou aqui, você explicou muito bem, Elahá, aquela questão do primeiro versículo do Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. No princípio criou Deus, e você explicou que Elohim está no plural, que Elohá é o singular, e Elohim é o plural, e que isso está fazendo uma referência a arcanjos. Então a gente pode dizer que Deus se utiliza de co-criadores para criar planetas, para criar sistemas, sim. Mas esses espíritos são deuses, tão deuses quanto nós, porque Jesus falou assim, vós sois deuses, até Elohim, no mesmo sentido de que nós seremos um dia. Então, todos esses nomes, tanto no plural, singular, diferentes atributos, sempre estão dentro de um contexto que Emmanuel explica para nós, que é o contexto de arquitetura textual. É o contexto pelo qual o povo judeu aplica o conhecimento intelectual para a construção de textos. E Emmanuel vai explicar para nós, se a gente olhar os egípcios, a gente vê pirâmide, os áreas, aqueles templos monumentais de mármore. Se a gente olhar os hindus, a gente tem cidades tão grandes quanto as cidades no Vale do Indo, quanto as cidades egípcias. Mas e os judeus? Até o templo de Jerusalém foi reformado por Herodes. Então, é aí que Emmanuel explica que esses contextos, eles são fundamentais para uma análise profunda do texto em hebraico. Mas sempre, peguei um nome, vou dar um exemplo aqui, Shaddai, que você falou, né? Shaddai são 3 letras em hebraico, Shin, Dalet, Yud. Essas 3 letras estão na mezuzá, naquele pergaminho que os judeus colocam na porta dos lares. E ele é um acrônimo. Acrônimo do quê? Shomer Delet Israel. Guarda as portas de Israel.
qual é o nome que está sendo trazido aqui para nós. É o atributo de um Deus protetor que coloca os seus filhos sobre, entre aspas, sobre seus braços, como a galinha coloca os pintinhos embaixo de seus braços e cuida deles e protege. E protege. E esse Adonai, o tetragrama que a gente falou, esse está correlacionado à misericórdia. Então, quando a gente fala assim, olha, o Deus da primeira revelação é um Deus punitivo, a gente pode até dizer isso, mas em uma leitura superficial, porque a essência, o atributo que mais define, que mais aproxima Deus é a misericórdia. Eu queria até lembrar aqui uma coisa interessante. O Álvaro está falando aí, Shema Adonai, Shema Adonai, Hashem Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse uso na reza da palavra Adonai é utilizado nas cerimônias mais formais. Quando você está em ambientes menos formais, nem de Senhor você chama Deus. Você vê como eles são tão rigorosos. Sabe como é que eles chamam Deus quando estão nas condições menos formais? Eles chamam Deus de um nome. Que nome? Aquele nome que não pode ser dito. Aquele nome que não pode ser falado. Então, usa-se Hashem. Hashem significa o nome. Shem, nome. Hashem, o nome. Então, a reza fica Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ou seja, ouve Israel. Hashem, o nome, esse nome que não pode ser dito, Hashem Eloheinu, ele é eterno, Hashem Echad, é único. Essa reza, chamada de Shema, que tem que ser repetida muitas vezes pelos judeus, ela remete a exatamente isso, e você vê a preocupação deles de não usar nem mesmo chamar Deus de Senhor. Então, você vê quando eles vão criando uma coisa cada vez mais rigorosa. Não pode chamar o nome dele, beleza, então não vou chamá-lo de Senhor. Não, mas chamar de Senhor também é uma coisa meio complicada. Vamos chamá-lo de uma coisa mais distante ainda. Então, vamos chamá-lo de o nome, aquele nome que não pode ser pronunciado. Aí você vê o quanto Jesus escandalizava, porque Jesus, quando falava de Deus, ele não chamava Jesus nem de Deus, nem de Pai. Jesus, quando falava com Deus, dizia que Deus chamava Deus de papai, criava até um processo de intimidade na relação. Eles não queriam chamá-lo nem de Senhor, eles diziam, papai, nossa, papai, um cara super legal. Então, essa é uma mudança muito grande nessa leitura. E aí quero destacar aqui também, nessa questão do nome de Deus, uma outra coisa, Álvaro. É que, por exemplo, quando eles vão escrever um texto e que precisam colocar a palavra Deus no papel, eles evitam escrever Deus. Por quê? Porque se você escreve Deus num papel, amanhã alguém pode chegar e pegar aquele papel, rasgar, jogar no fogo, pisar, sei lá, fazer qualquer coisa com esse papel, e está escrito Deus nele. Então, é muito perigoso você escrever o nome de Deus e deixar num papel, porque você não sabe o uso que esse papel vai ter. Então, quando você vai escrever algum texto, algum judeu vai escrever um texto, em que ele precisa grafar no papel o nome de Deus, como que ele faz para que ele não use o nome de Deus? Bom, ele tira a letra E e escreve a letra D, põe uma apóstrofe depois do D e põe US. Aí fica Deus. Quando você lê Deus. Mas não está escrito Deus, porque não pode escrever. Você não pode escrever o nome dele. Então, vai se procurando uma série de alternativas para que não se use o nome de Deus, porque o mandamento falava da questão de um nome sagrado, que teria que ser muito respeitado. Elahá, sabe o que eu adorei que você falou aí? Eu achei bem interessante. Eu achei legal que você falou que a gente não fala o nome de Deus porque a gente ainda não conhece o nosso Deus.
Se a gente olhar lá a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, é questionada por Kardec. Consegue o homem entender, enxergar a essência, a natureza íntima de Deus? Não. Os Espíritos são da Terra. Falam, não dá. A gente não enxerga. Mas à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, Paulo de Tarso fala, evoluir é tirar as escamas dos olhos, para enxergar a Deus. A gente passa a enxergar um pouco mais de Deus. E os espíritos crísticos conseguem enxergar a essência, a natureza íntima de Deus? Sim, esses conseguem. Então, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar um momento que a gente vai saber esse nome. E aí, sabe o que é interessante? Que o nome de Jesus, em hebraico, e eu li isso num livro de pastorinha, eu nunca tinha prestado atenção, Sabedoria do Evangelho. Ele explica lá que Yud Hei Vav Kei, o nome de Jesus é só o Shem, no meio do nome de Deus. Então, existe o hábito de se nomear pessoas, por exemplo, o profeta. Muitos têm o nome de Daniel. Dan está ligado à palavra din, julgamento, juiz. Então, aquele que aceita o julgamento de Deus. Significa que ele era resignado, que ele compreendia que a tudo que se dava na sua vida, e ele estava no exílio da Babilônia, ele era escravo, muito mais do que escravo, ele vivia dentro do palácio, ele tinha um eunuco como chefe. Provavelmente ele passou pelas maiores atrocidades que um ser humano pode passar, mas ele nunca se revolta. E ele se pacifica ao ponto de isso ficar simbolizado naquela passagem de Daniel na Cova dos Leões. Então, os nomes de Deus vão ser trazidos com muita naturalidade. Quer ver o nome de Deus? As pessoas nem sabem que é o nome de Deus, que a gente tem o hábito de falar. A gente até canta música lá, quando a gente está com a Elizabeth Lacerda, a gente canta lá, aleluia, aleluia, aleluia. Halel é louvar, Yah é um dos nomes de Deus, louvar a Deus. Então, olha que interessante, isso está bem presente. Yah é um dos nomes de Deus, inclusive dentro daquele pessoal que Rastafari tem o Deus que é Jah, o Deus do Rastafari, que é tirado daí, tá? A raiz do porquê que o nome do Deus dos Rastafaris é Jah, vem desse Yah, que é um nome que aparece no Velho Testamento para Deus. Mas eu queria destacar uma coisa sobre os nomes de Deus que eu acho muito curiosa. Cada momento da história do Velho Testamento, da Torá, você pode encontrar entre aspas, Deus diferente, que na verdade é uma face, um atributo distinto, que aí vai se relacionar com aquele trecho. Todas as partes do texto que se refere à criação, quando foi criado e tal, é um atributo, é o atributo do Criador. Então, sempre quando está se falando desse período da criação, usa-se como atributo, como maneira de chamar o Criador, Elohim, porque seria o Criador. Quando Moisés está trabalhando com a ideia de libertar o povo, ele diz assim, mas eu vou chegar com o faraó para libertar o povo. E eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, olha, eu vim aqui porque... Quem me mandou para libertar esse povo? Aí, Deus diz a ele, vai, e diz a ele que eu sou o que sou, disse isso para você fazer. Sinceramente, aqui para nós, eu achei esse nome horrível. Eu sou o que sou. Achei um nome assim tão sem propósito. Puxa, que coisa mais sem criatividade. Eu sou o que sou. É claro que eu sou o que eu sou. Lógico. Só depois, quando eu fiquei mais velho, que eu descobri quanta sabedoria tinha nesse nome. Porque quando eu digo eu sou o que sou, é porque eu sou imutável. Porque eu não sou o que sou. Porque eu não sou, porque eu já não sou mais, eu era. Porque eu estou o tempo todo mudando. Então, eu não sou o que eu sou. Eu estou todo o tempo mudando, mas ele é imutável. Então, ele diz, eu sou o que eu sou, porque não vai mudar.
ele é aquilo que ele é. Então, que eu sou aquilo que eu sou. Então, é esse que é o Deus, entre aspas, que vai tratar desse trecho da história relacionado com a ideia da libertação do povo hebreu. Então, eu acho isso muito interessante, porque ele vai pegando faces diferentes. Quando Davi fala de Deus, ele fala El Shaddai, porque é um Deus mais protetor, né? Então, esse Deus protetor é o Deus relacionado com a questão dos aspectos que dizem respeito à mudança que a gente tem que fazer para um entendimento mais claro dessa lei. Então, quando a gente observa isso, a gente começa a ver como que a nossa compreensão sobre essa parte do texto ela é muito interessante. E aí, quando a gente começa a se debruçar sobre o mandamento em si, para entender o que é que o mandamento esconde por trás desse texto, a gente vai encontrar uma coisa muito curiosa. Nós vamos agora abrir o mandamento, para a gente dar uma olhada, porque, veja, até agora a gente está discutindo como que os judeus fazem essa questão do nome, por conta do mandamento que existe. Foi esse mandamento que, de certa maneira, inspirou para que a sociedade judaica vivesse dessa forma, para que ela agisse dessa maneira. Então, vamos conhecer o mandamento de perto, para que a gente possa saber o que se esconde por trás desse texto. Álvaro, o que é que nós temos aí no mandamento que está contido na Torá? Então, o que está chamando na Iluerra, não use o nome de Deus em vão, não carregue esse nome em vão, porque não permitirá Deus que aquele que usa o seu nome fique impune. Olha só como essa leitura é interessante, Elahá. Aquele que se utilizar do nome de Deus em vão não vai ficar impune. Então a gente lê isso e a gente fala, nossa, tá vendo? É um Deus extremamente que traz seus castigos. Mas se a gente lê assim, a gente está ficando com a letra. A gente está ficando com a casca e jogando o sumo. Então, a gente quer tirar aqui o espírito da letra, né? Vamos espremer isso aqui para ver o que a gente consegue tirar, Elahá? Vamos lá. Eu fui pegar também a tradução em Esperanto, para a gente poder ver uma leitura mais adequada desse texto, porque o iniciador do Esperanto, Zamenhof, ele era judeu. Então, ele traduziu direto do hebraico para o português. Tá o Esperanto. Está em Esperanto, tá? Então, veja só, o que acontece nessa dinâmica. O Esperanto diz assim, não mal use o nome do eterno teu Deus. O que seria não mal use? Seria usar de maneira errada o nome do eterno teu Deus. Porque o eterno não deixará sem punição quem usa mal o seu nome. Então, aqui a gente já começa a ver que a questão não está relacionada a usar o nome de Deus de maneira que é profana, mas é mal usar o nome do Eterno, usar de maneira equivocada o nome de Deus. É interessante, né, Elahá? A gente encontra uma série de profetas trazendo referências a isso. Então, por exemplo, o profeta Jeremias, ele fala para nós, ai dos pastores que apacentam a si próprio e não apacentam as ovelhas do meu pai. Porque ai daqueles que têm conhecimento das leis divinas, ai daqueles que estão nas posições de liderança, numa posição onde, dentro do Espiritismo, a gente não tem essas hierarquias, mas ai daqueles que têm conhecimento das leis divinas e se utilizam disso em benefício próprio. Para esses, na verdade, o que está sendo dito de uma maneira simbólica não é que não vai ter perdão. Deus é misericórdia. A gente falou, isso deixou claro, isso lá no começo. Existe o perdão, existe a reparação, existe o processo de expiação, existe já todo um processo espiritual que está coligado às leis divinas. Mas aqui o que está dizendo? Olha,
Se você conhece as leis de Deus e você se utiliza em benefício próprio, tem um agravante. Então, eu adoro uma história, Larra, que é de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas. Eu sempre conto essa história em palestras, já contei 50 vezes, mas é que é tão boa, que está no capítulo 7, salvo engano, do livro Cartas e Crônicas. Então, conta que Kardec, ele entra em desdobramento, ele dorme entra em desdobramento, e ele se encontra com Martinho Lutero. E Martinho Lutero leva ele para uma das regiões de maior sofrimento, para a região mais trevosa do planeta Terra. Chegando lá, Kardec fica espantado. Ele fala assim, mas quem são esses espíritos que estão aqui sofrendo dessa maneira, de maneira tão intensa? E Humberto de Campos, como um poeta, um líder, um escritor, ele consegue colocar isso de uma maneira que as minhas palavras nunca vão alcançar, de uma maneira poética. E Kardec, vendo aquele sofrimento, ele pergunta, são aqueles que crucificaram Jesus? Fala, não. Esses não eram grandes conhecedores das leis divinas. Esses já estão em outro patamar, não são esses. Mas seria esse Átila, seriam eles Átila, Calígula, Gengis Khan, os grandes déspotas da humanidade? Não. Mas quem são esses? E aí Martinho Lutero responde para Kardec. Fala, esses são aqueles, muitos até cristãos, que conhecendo as leis divinas, para eles é mais difícil o processo. Existe aqui, não é a ausência do perdão, mas existe um grau de responsabilidade muito maior para com seus atos, para com seus feitos. Então, Kardec conta Humberto de Campos que acorda e escreve a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. É suficiente que o homem se abstenha do mal para alcançar uma posição segura? Não. Você vai ser responsabilizado por todo o bem que você deixou de fazer. Significa o seu conhecimento da lei divina, como falou lá para nós, Paulo de Tarso, evoluir é tirar as escamas dos olhos. Se você está um pouco mais à frente, você está enxergando um pouco mais de Deus. E a sua responsabilidade para com todos é muito maior. Por isso, a resposta dos Espíritos diz, você vai ser responsabilizado por todo o bem que deixou de fazer. Que bacana, né, Elahá? Tirar isso da letra, né? Muito bom. E já que a gente está falando de tirar da letra, olha só o que o mandamento diz. Não usar erradamente o nome do Eterno. Então, usar erradamente o nome dele, nós acabamos achando, no passado, que usar erradamente era a gente falar o nome dele sem necessidade. Então, você não pode dizer, graças a Deus, não fala, olha, está falando, não pode. Como se isso é que fosse tomar o nome de Deus em vão. Quando o que está escrito no mandamento é você não usar erradamente o nome de Deus. E quando é que a gente usa erradamente o nome de Deus? É quando nós usamos o nome dele como escudo para defender as nossas torpezas e nos lançamos a fazer coisas erradas, escudados, escondidos atrás de Deus, como se ele fosse a nossa chancela para fazer aquilo que a gente quer fazer. E as pessoas dizem, não, fulano é uma pessoa correta, e não, isso é uma pessoa religiosa, não, isso é uma pessoa que está fazendo o bem, mas no fundo, eu estou me valendo da minha proximidade com a religião, para que através disso eu uso o nome de Deus para que eu consiga obter os meus interesses pessoais. Então é aí que está o problema do mandamento. Não está em eu pronunciar o nome de Deus. Está, na verdade, quando eu uso o nome dele para que eu consiga obter os meus interesses mesquinhos. Eu não sei se eu me faço no que eu quero dizer. Seria assim, vamos colocar, seria assim, eu chegar hoje
Eu adoro o Emmanuel quando ele explica disciplina, que ele fala que disciplina, ela é muito boa quando não, mas ela traz concordância, traz misericórdia, traz indulgência, a palavra que ele usa. Seria como eu falar assim, olha, em nome da pureza doutrinária, eu não posso permitir que esse meu colega aqui no centro faça isso, e eu começo a falar mal dele para todo mundo. E aí, falo, mas eu estou fazendo em nome da pureza doutrinária. Estou fazendo eu te odeio em nome de Deus. Em nome de Deus. Você vê que tem um contexto aqui muito importante no nosso dia a dia, porque sem querer. Eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim mesmo. Que às vezes a gente, no desgaste do dia a dia, a gente acaba falando, olha, mas isso não dá para aceitar, porque a gente está dentro de uma igreja, de um centro espírita, dentro de uma sinagoga, onde quer que seja. Então, olha só, eu também, o que eu vou falar aqui não é no sentido de crítica, até porque nós já tivemos encarnações dentro desse cenário. Mas eu queria só evocar aqui a questão das cruzadas, em que, em nome de Deus, nós, estou falando nós porque muito provavelmente nós tivemos parte nessa história, nós tiramos a espada em nome de Deus, em nome de Deus, eu vou matar você. Então, esse é o mau uso do nome, nem do nome, é o mau uso de Deus, ou do nome de Deus. É eu me apropriar da ideia da religião para usar as armas do mal para defender o bem. Isso é uma coisa louca. Eu usar o mal como instrumento para a divulgação do bem. Isso não faz o menor sentido. Então, eu dizer assim, não, mas nós temos que fazer a divulgação do Espiritismo. Nós não podemos... O Espiritismo é uma mensagem muito importante, a gente tem que divulgar. Então, nós vamos tocar fogo em tudo que é igreja que tem por aí, porque esse pessoal está pregando uma coisa que é diferente. Vamos quebrar todo mundo, vamos tocar fogo, destruir. Então, essa visão de que para que eu consiga defender Deus, eu preciso atacar e usar de armas que não estão contidas no bem, é que é um grande equívoco. O mandamento é claro, né? Como diz aquele pessoal que mexe com futebol, a regra é clara, repare, não use erradamente o nome de Deus, não use para fazer o mal, não pegue o nome de Deus e faça o mal usando o nome dele. Isso é muito diferente de eu ficar simplesmente usando o nome dele, falando. E aí, o que aconteceu com o judaísmo? Eles olharam assim, olha, usar erradamente, a gente fica usando o nome dele, então nós vamos ter que criar formas alternativas para que a gente não use o nome dele. E isso criou-se até uma mística. Vou até contar uma coisa que está no Zohar, a obra fundamental da Cabala. Você deve conhecer essa passagem, Álvaro, que diz, existe um dia no ano para os judeus que é um dia de muita tristeza, que é o dia de Yom Kippur, dia do perdão. Então, conta o Zohar que no dia de Yom Kippur, isso está lá na obra citado, o sumo sacerdote amarrava uma corda pela cintura ou pelo tornozelo, então tem discordância dessa parte, e daí ele entrava no Kodesh HaKodashim, que é a parte do templo onde ficava, é o sagrado do sagrado, era a parte mais sagrada onde ninguém entrava. Tinha uma cortina chamada Parochet, que separava o Kodesh, que era o santo, do Kodesh HaKodashim, do santo dos santos. Nesse pedacito do templo, um detalhe, o templo de Jerusalém não era um templo grande, ele era pequeno, era um local pequenininho. As pessoas não entravam nele, só quem entrava eram os sacerdotes, os seus ofícios, o povo ficava tudo lá de fora. É diferente do modelo do cristianismo, onde as pessoas entram no templo. O judaísmo, não. No templo de Jerusalém, elas ficavam do lado de fora. Então, era um templo pequeno. E o Kodesh HaKodashim era bem pequenininho. Então, uma vez por ano, amarrava-se uma corda na cintura do sumo sacerdote e ele entrava naquele espaço sagradíssimo, negócio extremamente sagrado. Quando ele entrava ali, ele tinha um momento de êxtase espiritual. Ele era tomado de pela presença da divindade. E ele ficava
totalmente num estado alterado de consciência, e os outros ficavam segurando pela corda, porque eles não podiam entrar segurando pela corda, porque se ele passasse mal, eles não podiam entrar, eles puxavam ele pela corda para poder retirar o cara daquela situação. E tem uma cena num filme do Indiana Jones, Indiana Jones e a Caveira de Cristal, que é aquela mulher que diz, eu quero saber, e ela coloca as caveiras de cristal e ela joga um conhecimento todo dentro da cabeça dela, e ela toma conhecimento de tudo, e ela vai tendo um êxtase, porque ela vai recebendo todas as informações. Então, diz que quando o sumo sacerdote entrava, ele recebia a informação de tudo que você... Ele recebia todo o conhecimento. Inclusive, ele sabia como que seria Yud-Rei Vav-Rei. Ele tomava conhecimento disso. E era um êxtase tão emocionante, tão profundo, que depois que ele ficava ali dentro, quando o pessoal percebia que ele já estava há muito tempo, ele estava vibrando por conta da emoção, aí eles puxavam de volta. Ele vinha completamente alterado. Aí ele sabia tudo. Quando o êxtase passava, ele esquecia tudo. Tudo. Tem que esperar o próximo ano para tentar lembrar de novo. É interessante, né, Elahá? Essa passagem eu conheci, é bem interessante. Olha só que bacana, né? Você comentou do templo. É só para a gente ver, a gente sabe que a gente não tem templo, que Deus não habita templo de pedras, mas que tudo tem um simbolismo dentro da primeira revelação. Então você comentou, o povo fica pelo lado de fora do templo. No pátio do templo ficam os levitas. E no Santo dos Santos, uma vez por ano, entra o sacerdote. Então, a gente tem 3 lugares, 3 Cohen, que são sacerdotes, os levitas, os trabalhadores, e o povo de Israel, e o povo. O que isso está correlacionado aqui? O que isso tem a ver com a gente? Tem um livro que é maravilhoso, o Ribon Jesse fez uma live aqui com a doutora Irvênia Prado, com Décio Yandoli, que ontem foi o aniversário dele, aliás, e eu me esqueci, o doutor Sérgio Lopes, que é o cérebro triuno, que ele mostra para a gente, explica a casa mental de Calderário. E aqui, quando a gente está vendo fora do templo, o que a gente está falando? Da primeiro andar da casa mental, a sede dos nossos hábitos, das nossas animalidades, dos automatismos. E se a gente deu uma entradinha e se tornou, entre aspas, isso é simbolismo, um trabalhador do templo. A gente fica ali, mais próximo do Santo dos Santos. E o dia que a gente se conectar e subir até o terceiro andar da casa mental, o segundo mental foi os levitas, ou pátio do templo, e a gente se tornar um sacerdote, como coloca lá para nós a Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, quando ele fala que Jesus era um sacerdote das alturas, de Elion, dos lugares mais altos do mundo. Aí você alcança o divino. E é por isso que Jesus falou, aquele que subiu ao telhado, aquele que subiu ao terceiro andar da casa mental, não desce, não volta para o pátio, não sai do templo, fica lá conectado com Deus. Fica lá conectado com Deus. E esse sacerdote diz, né, que ele estava amarrado porque se ele tivesse um desvio de pensamento, isso é tudo simbolismo, tá, gente? É só para a gente tirar o espírito da letra, aproveitar esse ensinamento, trazer a sabedoria do povo de Israel para colocar isso à luz da doutrina espírita. Então, se ele tivesse um desvio de pensamento, ele não suportaria a presença divina. Agora, essa presença divina, posso estender e explicar essa presença divina, Elahá? Vai. É bem legal. Que a gente fala assim, poxa, um lugar no templo, onde Deus está lá dentro. Me explica isso. Deus está em todos os lugares, não está em lugar nenhum. Porque nada suporta a sua presença como um todo, já que ele criou o todo. Então, ele se manifesta no fluido cósmico universal, mas ele não está em nenhum lugar especificamente. Então, como a gente pode entender? Quando o povo judeu foi escravo lá no Egito, um pouco antes aqui dos 10 mandamentos, no livro de Êxodos, conta que não tinha soldado egípcio suficiente para os judeus. Então, um judeu
ele foi convocado para liderar um grupo de 10 judeus. E assim, esse judeu, que era o líder, ele apanhava se os outros 10 não dessem o máximo quando estivessem trabalhando para o faraó. E muitos grupos se formaram, eram muitos judeus, eram muitos grupos. Então imagina, você é um líder de um grupo, o seu grupo não trabalha hoje, você vai apanhar. Então quando você vê que seu grupo não está trabalhando direito, o que você deveria fazer? Bater neles. Só que diz que 70 desses homens não fizeram isso. Eles falaram, peraí, eu não vou bater neles. Se eu tiver que apanhar, eu apanho sozinho. Eu também não vou obrigar eles a trabalharem ao máximo. Eu vou dar o meu máximo para que eles possam trabalhar menos. Ou seja, eles dividem o fardo e eles se sacrificam em função do próximo. Quando o Mishkan, o tabernáculo, vai ser montado por Moisés, Moisés junta esses 70 homens, os 70 anciões, e daí vai nascer o Sinédrio, 70 mais 2. 70 homens e fala, daqui a presença divina nunca sai. Então, não é lá do átrio, do templo, do Santo dos Santos. Não é no Mishkan, no tabernáculo. Sabe da onde a presença divina não sai? Daquele coração. Do coração daquele que se sacrifica e fala assim, eu vou me colocar na força do trabalho para aliviar o fardo, para aliviar as dores, para enxugar as lágrimas de todos aqueles meus companheiros de humanidade que estão em dores, que estão em prantos. E eu posso ser um deles. Porque vamos lembrar desse, aliás, eu sou um deles. Porque vamos lembrar que esse também era escravo. Então, olha só que beleza, né? Olha a presença divina aqui. Que legal. Eu vou aqui só pegar, para a gente poder fechar, por causa do nosso horário, o fecho desse mandamento. Porque ele diz assim, não use mal o nome de Deus, do Eterno, vosso Deus, porque o Eterno não deixará impune aquele que usar erradamente seu nome. Isto aqui não é uma punição discricionária, isso não é uma anotação individualizada, na qual Deus fica sentado, passando a mão na barba, dizendo, aquele ali usou errado. Nós vamos acertar aquele cara ali, porque ele usou errado o meu nome. Não é esse o sentido. É porque a lei de causa e efeito vai alcançar todo mundo que utilizar-se da religião para ocupar com ela, para alcançar com ela os seus propósitos pessoais. Então, se eu me valho da minha proximidade com a religião para enganar pessoas, explorar pessoas, obter vantagens em cima de pessoas, ou eu conseguir... Vou dar um exemplo. Você vai na casa do Espírito, você é médium, aí você está na fila do banco para tirar um dinheiro, o caixa vê você e nem sai da fila que eu vou te passar aqui por fora da fila. Não fica, não. Pelo amor de Deus. Você é aqui. Deixa aqui que depois eu venho aqui depois pegar. Se você faz isso você se apropriou do nome de Deus. Você usou erradamente o nome de Deus para os propósitos. Você tirou vantagem. Você tirou vantagem do nome de Deus, porque a pessoa não viu você como pessoa, ela viu você como alguém de Deus, como alguém que faz um serviço religioso, como alguém que está ligado a uma ideia religiosa. Então, você usou o nome de Deus em vão. E a lei alcança todos de nós que usamos de maneira equivocada. Então, aqueles que nas cruzadas levantaram as armas, a lei se encarregou deles. Ou aqueles de nós, a lei se encarregou de nós. Todos nós que, de alguma maneira, usamos a nossa intolerância, a nossa violência, o nosso desamor para dividir em nome da religião, nós estamos alcançados por essa lei e nós estamos enquadrados na lei de causa e efeito pelo mandamento, pelo fato de que nós utilizamos de maneira equivocadamente. É um reflexo da própria lei. Não é para a gente entender que nós tenhamos um Deus punitivo que discricionariamente tem o anjo anotador, que ele fica, anota aí para esse cara aí, anota que esse aí eu não quero perder de vista. Não é esse o sentido. A lei que está dentro de cada um de nós vai ecoar dentro das nossas almas e vai dizer, você fez errado. Não era por aí que você decidiu. Você se valeu da religião,
da sua proximidade com Deus para alcançar seus objetivos pessoais. Precisa rever esse ponto de vista. E aí a gente vai passar por uma experiência que podemos entender como punição, na qual o espírito será educado naquilo que ele precisa fazer. Nós estamos na hora de abrir para as perguntas, Álvaro. Tem muitas perguntas, será? Não sei, mas eu vou abrir aqui. Vamos chamar a Ivana para que ela venha conosco para a gente conversar. Cá estamos, muito bem. Vamos começar aqui. Nós temos uma pergunta da Cristiane. Não é da Cristiane. É da Cristiane. Ela está acompanhando lá pela Rádio Fraternidade. Aí ela pergunta: o Senhor, Deus no Velho Testamento para Hebreus? No caso, para o Velho Testamento, vou colocar na tela para vocês acompanharem. Era como era conhecido Deus no Velho Testamento, o Senhor? Eu não sei se é o que eu entendi, Álvaro, se não for você corrija aí, mas eu tô entendendo que o Deus no Velho Testamento para os hebreus é esse que a gente chama de o Senhor, porque se for isso, então a resposta é exatamente isso. Os judeus tinham diversas maneiras de se referir ao nome de Deus, e como, evidentemente, havia muitas formas de se referir, eles costumavam chamar Deus de o Senhor. Inclusive tem uma expressão que era muito usada, né? Adonai Tsebaot, o Senhor dos Exércitos, que o Álvaro até abordou na semana passada. Quem eram esses exércitos, que ele era o Senhor, né? Seria até interessante você, Álvaro, destacar aí essa questão do Senhor dos Exércitos. Mas sim, Cristiane, é isso mesmo. Adonai, o Senhor, era o Deus do Velho Testamento para os hebreus. Isso mesmo. É uma referência, né? Interessante, a gente enfatizou a todo instante. É uma maneira de se dizer o que não pode ser dito. Hein? Como assim, Álvaro? A gente não pode dizer o nome de Deus como a gente falou aqui. Então a gente escolhe representações. Essa é a principal representação, onde traz esse atributo específico da misericórdia, onde traz uma referência direta a uma emanação suprema. Então, por que a gente está falando isso? Porque, às vezes, na linguagem, se traz um atributo um pouco mais, que ele está conduzindo, como ela já falou, El Shaddai, está te conduzindo um pouco mais ao Deus protetor. Esse daqui está englobando tudo. Está englobando a misericórdia, está equalizando todas as leis, está demonstrando como Elohim, ele traz justiça, ele quer mostrar a justiça, outro nome de Deus. Esse daqui está englobando tudo, está equalizando, está mostrando suprema inteligência, está mostrando que é a causa primária. Então, sempre uma representação. A gente não pode dizer assim, falar, olha, então, isso é Deus? Adonai é Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente fizer uma referência aqui ao livro de Gênesis, a gente vai se lembrar que a criação do mundo, ela se dá com 8, do universo e do mundo, se dá com 8 frases. Vaiomer Elohim, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, seja a luz, Deus disse, dividam-se as águas de cima das águas de baixo, Deus disse, façam-se os animais da água, façam-se os vegetais, etc. Quando Deus cria o homem, ele sopra. Por quê? Falar é fácil, soprar exige força. Quando você sopra, você coloca a sua essência. É a centelha divina. Então Deus colocou o nome dele escrito em cada um de nós, filosófico e simbolicamente. Cada um de nós carrega o nome de Deus. Então a minha responsabilidade para com o nome de Deus, para com as leis divinas, como ela muito bem falou, está na nossa consciência. E o que determina isso são meus pensamentos, minha fala, minhas ações, como eu me comporto, como eu me deparo diante de uma vicissitude. Se eu tenho uma dificuldade na minha vida, eu me desespero, ou eu me recordo que esse Deus é justiça e misericórdia, que pode até ser difícil, mas ele é misericordioso. Se eu tenho aquela dificuldade, é porque eu tenho condições de passar por aquele obstáculo e me reinventar, e me transformar, e evoluir. Então, se a gente pensar que as leis divinas
estão na consciência. E que nós carregamos a centelha divina. Com Deus, vós sois deuses. Dentro de nós, a nossa responsabilidade para com o mundo, ela é efetivamente muito grande. Ivana, eu queria que você voltasse à pergunta. Bota aí que eu quero fazer uma observação dentro dela que eu acho que não pode ser passada despercebida. Volta, por favor. Tá, tô voltando aqui. Dá um minutinho. Cristiane. Tá aqui. Ela pergunta se Adonai, o Senhor, é o Deus no Velho Testamento para os hebreus. Existe um ponto que eu quero destacar aí. Sim, nós podemos dizer que sim, mas há uma coisa importante. Deus é imaterial, Deus não tem boca, não tem mão, Deus não tem forma. Então, você pode ver que o Deus do Velho Testamento, em que pese tudo isso que a gente fala sobre Deus e a própria conceituação que os judeus têm sobre o Criador, é muito comum, nas manifestações de Deus, negar esses atributos. As manifestações que Deus faz para Moisés, ele fala face a face. Ele não vê, como é que eu vou dizer? Quando ele diz que está tendo um encontro com Deus, ele está vendo algo que tem rosto, ele está vendo algo que tem forma. Então, ele tem até uma hora que ele está dentro de uma fenda e Deus passa, e ele vê de dentro da fenda Deus passando. Então, dá para a gente perceber que há uma certa confusão de conceitos. Ao mesmo tempo que eu tenho a ideia de que Deus é imaterial, que isso e aquilo, o ser espiritual que se comunica não tem esses atributos. Então, o Deus de Moisés acaba não sendo verdadeiramente Deus. O Deus de Moisés acaba sendo verdadeiramente um espírito. Aí algumas pessoas levantam a hipótese de que esse espírito seja, na verdade, Jesus ou alguma entidade em nome de Jesus que se manifeste com relação a isso. Então, a gente está dizendo, o Deus do Velho Testamento, Adonai, é Deus? Sim, é Deus. Então ele tem face, porque Moisés falava com ele face a face, está lá em Êxodo, se não me engano, Êxodo 11, 20, ele falava face a face. Então, na verdade, é aí uma entidade que se manifestava. A gente tem que separar esses dois conceitos para que a gente não confunda. Da mesma maneira que na Cabala, o Deus na Cabala é chamado de Ein Sof. Ein Sof é o incriado, para não confundir com essas manifestações que a gente tinha, de que falava com Moisés, aparecia fumegando no topo do monte. Não, Ein Sof é outra conversa. É o Criador absoluto. E os Elohim são criaturas de Ein Sof que estão aí, mas o verdadeiro Criador é uma figura diferente. Então, só para destacar isso aí para a Cristiane, que a resposta seria sim e não. A resposta vai ser sim, todas as vezes que esse Adonai se referir a um Deus imaterial, Criador, etc, etc. E vai ser não quando esse Senhor de Israel aparecer conversando, falando, e se manifestando como se fosse um espírito. Aí nós não estamos mais falando do Deus Criador, mas alguém que, em nome de Deus, né, se apresentava como se fosse a própria divindade. Elahá, acho que a gente tem que lembrar, né, que é metáfora. A linguagem é simbólica, é parabólica. É uma linha de raciocínio que é diferente da linha de raciocínio ocidental. Então, isso que o Elahá está falando é importante. Porque quando você está vendo essas manifestações, isso é parábola. Porque cada um tem uma percepção espiritual. Nossa, eu vi um espírito aqui, ele estava pegando fogo. Nossa, mas estava com fogo? Não. Cada um tem a sua percepção. Outro médium vê de outra forma. Ou nem vê, nem enxerga aquele espírito, a depender da sua afinidade fluídica. Então, assim, o que a gente tem que entender? É metafórico. Então, apareceu lá o reino dos céus é como uma rede onde o pescador pega os peixes e separa. Alguns ele joga fora, está lá no Evangelho de Lucas. Então o que é o reino dos céus? É um mar? Não. É uma rede? Não. Jesus está trazendo uma ideia. Está trazendo uma ideia que dentro dos peixes que estão presentes no lago de Genezaré,
alguns condiziam a alimentação, as leis de alimentação judaica, e outros não. Então, o pescador, quando pegava os peixes, ele separava, jogava assim, olha, esse daqui, olha, é um peixe que tem escama e barbacana, ele é permitido, esse aqui vai para o nosso cesto, que a gente vende em Israel. Esse daqui, que é de couro, por exemplo, lá tem um bagre, lá no Lago de Genezaré. Então, esse daqui, esse aqui é um bagre, esse aqui a gente não pode se alimentar. Então, esse não entra no reino dos céus ainda. Então, é sempre metáfora, a gente tem que exercitar esse pensamento que não é natural para nós, gente. Então, fala assim, puxa, mas eu tenho dificuldade. É normal ter dificuldade. Não desiste de estudar, não. Se dedica. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta aí? Vamos lá, está na tela. Para você, Lahá. Essa é bem endereçada, Consegue ver aí? Consigo. Zacarias, pai de João Batista, era servidor do templo de Jerusalém. Que lugar ele ocupava? Zacarias era sacerdote no templo, ele não era levita, ele tinha uma função acima do levita. Os levitas são os que cuidam do templo no sentido da organização. É quem coloca as ofertas, é quem cuida, é como se fosse assim, alguém que tem um papel de zelar pelas ofertas do templo. O sacerdote é o que está conectado com o divino. É aquele que faz a conexão. O levita, ele tem uma função muito importante, mas ele não é a conexão. Então, Zacarias era quem? Ele era o sacerdote, ou não. Tinha vários sacerdotes. Ele era, entre o conjunto dos sacerdotes, ele era mais um daqueles que iam ao templo para fazer as orações e garantir com que a conexão entre Israel e Deus permanecesse acesa. Os levitas levavam as ofertas e os sacerdotes oravam e faziam essas cerimônias. Zacarias era um deles e estava em ofício no dia em que o, entre aspas, anjo aparece para ele para informar que sua esposa, já de idade, iria dar à luz a uma criança. Então, o que é importante nessa história é que, como Zacarias era um sacerdote, seu filho também seria sacerdote, porque isso é uma herança de família. É diferente no cristianismo, que a pessoa diz, eu vou estudar para padre. Então, muito bem. O cara decide ser, mas o filho dele não necessariamente nem seu pai, nem seu irmão. No judaísmo, não. Isso é uma linhagem. A gente sabe quem são os sacerdotes pelo nome de família. Há famílias que já se percebe pelo nome se elas são realmente sacerdotes ou não. E aí, Zacarias pertencia a uma família de sacerdotes e João Batista deveria ter seguido a tradição e permanecer no templo, mas ele faz toda uma ruptura para ser o mensageiro de uma mensagem totalmente revolucionária que iria mudar a história de Israel para todo sempre. É interessante, Elahá, que a gente falou do sacerdote que entra no Santo dos Santos, que esse é o sumo sacerdote. Esse é o sumo, Aparece lá no Evangelho, o sumo sacerdote. Que tinha Cohen Gadol. Isso, Cohen Gadol, o grande sacerdote. E é interessante a gente pensar aqui, lembrar, refletir um pouquinho, que próximo ao ano 167 a.C., houve uma mudança desses sacerdotes. Então, os sacerdotes, o templo foi profanado, foi colocado na estátua de Zeus, houve uma série de imposições por parte dos Seleucidas. Então, esses sacerdotes que eram descendentes de Aaron, irmão de Moisés, que foram aqueles que, lá na adoração do bezerro de ouro, falam, não vamos adorar o bezerro de ouro. Esses aí, eles fogem. E quem assume como sacerdotes ao tempo de Jesus são os saduceus. E os saduceus, dentro da linhagem, dentro do judaísmo plural do tempo de Jesus, porque depois o judaísmo se torna o judaísmo rabínico, ele toma um funil e são decretadas as leis escritas, então você deixa de ter aqueles vários núcleos, várias interpretações. Os saduceus, que eram sacerdotes ao tempo de Jesus, eles não eram reencarnacionistas e eles desprezavam
o Velho Testamento ficavam só com os 5 primeiros livros de Moisés. Então, provavelmente, o pai de João Batista, um saduceu. Provavelmente, Nicodemos era saduceu, por isso que Jesus dá um puxão de orelha e fala assim, peraí, tu és mestre em Israel e não está sabendo que você tem que voltar para a água, tem que renascer da água? Por quê? Porque ele está trazendo uma crítica, assim, um ensinamento, uma crítica, não é uma crítica que expõe o defeito, mas é uma crítica que acolhe as imperfeições para que isso possa ser transformado. Então, quando ele está falando de crítica no Evangelho por parte de Jesus, é dessa forma. Então, ele faz uma crítica acolhendo e mostrando para ele, pera, por uma questão política, você está escolhendo esse viés de interpretação? Então, é bem interessante. Provavelmente, aqui a gente vê o pai de João Batista, Zacarias, como um desses sacerdotes que foram saduceus. Muito bem, Álvaro. A próxima pergunta também é direcionada a você. Se a Torá permite ir ao centro espírita? Oh, meu Deus, olha. Essa tua pergunta é boa. Olha, se eu olhar o judaísmo rabínico e as leis como elas foram expostas pelos homens, vai estar escrito, eu posso chegar à interpretação que não. Mas Torá vem da palavra oraá. Oraá é instrução, porque nós fomos criados simples e ignorantes, e nós estamos mergulhados na lei do progresso. E nada é estático. Eu espero que a minha compreensão de Deus hoje seja inferior do que amanhã, do que depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, que a minha visão sobre um texto do Evangelho, sobre um texto da Torá, ela esteja permanentemente em evolução, e que a gente possa estar sempre rompendo os paradigmas. Então, instrução, lei do progresso, demonstra que nós temos que acolher não apenas o espiritismo, mas toda e qualquer religião. A gente pode frequentar todo e qualquer templo, e a gente, sim, como diz o livro Pirkei Avot, Ética dos Pais, quem é sábio? Aquele que aprende com todos. E assim a gente vai nas múltiplas reencarnações, aprendendo um pouquinho de cada ângulo e se edificando em um novo homem e deixando um velho homem. Tudo aquilo que nos impulsiona e que traz verdade e reflexão é muito válido. A gente nunca pode se cristalizar em um pensamento e falar, olha, agora está certo, esse versículo, agora eu entendi. A Torá são 5 livros de Moisés. O Evangelho, nada basta. Basta procurar a Deus e estar em constante transformação. Buscar a verdade. Eu quero comentar. Quero comentar essa pergunta. Bom, eu enxergo da seguinte maneira, Álvaro. O texto da Torá, ele é um texto rígido, onde fala que você não pode ter outros deuses diante daquele que está lá. Não pode existir entre vós um estrangeiro que cultue outra doutrina que não seja a doutrina do vosso Deus. Então, existe uma leitura, se você for pegar na textualidade daquilo que está posto, que você tem uma regra para seguir e você precisa ser fiel ao judaísmo, porque é assim que tem que ser. A gente, quando for estudar o mandamento honrarás teu pai e tua mãe, dentro desse honrar pai e mãe, está as tradições. Se você não segue as tradições, você se envergonha seu pai, se envergonha sua mãe. Então, você tem que seguir as tradições. Você tem que fazer aquilo que seus antepassados faziam. Ponto final. Então, você tem uma leitura mais ortodoxa, na qual não cabe. Mas, se você for ler o que os rabinos comentam no Talmud, na Cabala, onde você quer que pegue os rabinos estudando, os rabinos sempre estimulam conheça. Você não vai encontrar no judaísmo
sábios que digam, não procure saber. Não, ele sempre vai conhecer, descubra o que tem, aprenda. Mas ele diz, a referência é essa. Eles sempre dizem, conheça tudo que você puder, mas nunca esqueça de que a verdade, vamos dizer assim, o conhecimento que você tem que ter como referência de verdade é o que está na Torá. Mas você está livre para conhecer. Isso é uma das coisas mais bonitas do judaísmo, é a liberdade de interpretação. Cada um pode dar... se eu fosse rabino, eu podia fazer a interpretação que eu quisesse de um versículo, o outro faz, e é a capacidade de nós sermos hábeis para explicar os versículos que tornam um rabino famoso. Então, os rabinos, qualquer um que você for ler, todos são extremamente abertos à ideia do conhecimento das novas coisas. Mas se você for no texto do Deuteronômio, você tem que seguir o que está colocado na lei. E aí, se você tiver um judeu que vai para a letra, aí você vai encontrar um cara que vai dizer, de jeito nenhum, não pode sair daqui, você tem que seguir isso aqui. Mas, cada vez mais, essas leituras iluminadas dos rabinos vão tomando espaço das interpretações, e quando você pega a Cabala, então, aí acaba de vez com tudo isso, e a Cabala é, por excelência, um conhecimento da busca de tudo isso. Então, você pode encontrar alguém que diga, jamais, e vai encontrar muito, mas muitos outros que vão dizer, sim, vá buscar tudo que você puder. Só para servir de exemplo, a minha mãe é a presidente da Sociedade Israelita do Amapá. Então, quando eu vou ao Amapá para fazer palestra espírita, a sinagoga vai toda para assistir a palestra espírita, porque, opa, olha, o filho, minha mãe chama Sol, o filho da Sol está em Macapá para fazer palestra. Aí, quando a palestra não é sábado à noite, que é o Shabat, aí eles vão. Quando é no Shabat, eles não vão. Mas quando eu falo sábado à noite, domingo de manhã, eles vão para assistir isso. Mas isso é lindo, o espiritismo é lindo. Então, é assim que as coisas funcionam. E a gente tem que lembrar, Kardec traz lá na Gênesis, um só pastor, um só rebanho. Temos um Deus, somos todos irmãos, estamos, como falei, mergulhados na lei do progresso, e a gente vê a humanidade convergindo para o fim de todas essas fronteiras. Eu tenho participado de alguns diálogos interreligiosos, e eu tenho alguns dos meus melhores amigos na vida, um pastor e uma freira. São pessoas que eu amo muito, e a gente vê que somos todos falando de formas diferentes sobre o mesmo propósito. Como a gente vai compreender um pouco mais de Deus? Essa pluralidade é muito importante. Ela é bela. Esse é o objetivo. Que bacana, né, gente? Então, olha só, nós já estamos agora encaminhando, né, para o encerramento desse nosso estudo dessa noite. Lembrando que esse foi o terceiro mandamento. Nós ainda temos 7 semanas pela frente estudando os 10 mandamentos. Então, vocês já sabem, sexta-feira, 21 horas, compromisso é aqui conosco, estudando com esses dois queridos que nos explicam, nos orientam tanta coisa, não é? Mas eu preciso deixar, antes de nós encerrarmos, um convite para domingo, 19h30. A live do IGESE receberá com muita alegria Alberto Almeida e Jussara Cônego. E o nosso estudo será sobre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha e a transformação interior. Fica aí o convite para que vocês também estejam conosco no próximo domingo, às 19h30. Bom, queridos, eu vou passar para vocês, então, para que vocês possam falar aí as últimas palavras, né? Que se quiserem já concluir, fechar o assunto antes de nós encerrarmos. Fique à vontade. Ivana, quero só agradecer a oportunidade de despedir das pessoas. Eu acho que a gente conversou já o suficiente sobre o tema, acho que está bem debatido sobre essa questão, não ficou nenhuma questão pendente. Então, isso significa que a gente, de certa maneira, alcançou o nosso objetivo de hoje. Quero agradecer a presença de todo mundo, já convidar os companheiros para que na próxima sexta-feira também estejam conosco para estudar o 4º dos mandamentos, aquele tão polêmico, guardai o sábado. Álvaro?
queria falar em hebraico esse mundo. Olam significa ocultação, porque pelo livre-arbítrio a gente tem a possibilidade de, entre aspas, ocultar Deus um pouquinho desse mundo. Mas pelo livre-arbítrio a gente também pode revelar a presença divina nesse mundo. E como a gente falou, carregar Deus na consciência, carregar Deus na centelha divina, abre os nossos horizontes para que a gente possa se caminhar uma planificação na maneira pela qual a gente vem compreendendo o Evangelho, vem compreendendo o Antigo Testamento, vem compreendendo a doutrina espírita, e colocar isso como um grande instrumento para que nós possamos revelar a Deus no nosso dia a dia, para que a gente possa ser essas mãos de Deus, como a gente falou lá no livro de Gênesis, elas são simbólicas, mas para quem tem dor, para quem tem fome, para quem tem frio, a gente faz elas se materializarem nesse mundo através dos nossos atos, das nossas palavras, e quando a gente não puder fazer nada, uma oração. Então, essas são minhas palavras finais aqui. Agradecer a todos. Elahá, sempre maravilhoso estar com você, meu irmão. Prazer é meu. Eu aprendo tanto quando a gente faz essas lives. Nossa, fico esperando sexta-feira. Que bom, gente. Olha, o Edson está aí deixando o depoimento. Olha que coisa linda, Elahá. Olha aí, Álvaro. Ele fica tão encantado que dá vontade de ser judeu também. Tá vendo? É isso aí, Edson. Realmente é encantador, não é? Olha, não sei se vocês se lembram, Jorge e Álvaro, quando nós fizemos a primeira live, nós encerramos com uma prece cantada, que foi do Coral Vida e Luz. Linda uma montagem, não foi? Então, eu quero dizer... Pois é. Então, eu quero dizer que hoje nós vamos encerrar com um novo trabalho do Coral Vida e Luz, que está lindo, é uma prece cantada. Então, gente, muito boa noite a todos, fiquem com Deus, a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigada por estarem aqui conosco, beijo para a Divina, para o Rubens, para todo mundo que está nos acompanhando também pela Rádio Fraternidade. E nós vamos, então, encerrar com o Coral Vida e Luz. Quem ainda não conhece, visita a página lá do YouTube, Coral Vida e Luz, da Irradiação Espírita Cristã, se inscreve no canal, ajudem a divulgar esse trabalho que é belíssimo. Que nós tenhamos aí um excelente fim de semana. Um grande abraço.